Meu nome é Dandara e esse é o Intolerante Sem Filtro. Para aqueles lascados como eu, que não podem comer qualquer coisa, não é mesmo? Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a diferença entre intolerância à lactose e alergia ao leite. E eu trouxe para vocês alguns dos sintomas associados a eles. Essa semana a gente vai falar como efetivamente descobrir que a gente tem ou não intolerância à lactose. Se você gosta do tema, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para que você fique aí por dentro dos próximos vídeos. Então, como que eu efetivamente descubro que eu tenho intolerância à lactose após verificar todos os sintomas que podem estar relacionados a ela? Então, a gente tem duas formas. A primeira forma é através do teste de exclusão. Nesse teste, a gente precisa tirar todos os alimentos que são derivados do leite durante 7 dias da nossa alimentação. Nesse período, é muito importante a gente sempre olhar os rótulos para verificar se mesmo que o leite não esteja ali entre os ingredientes, se não está descrito que pode conter ou que contém leite ou a lactose. Porque hoje em dia, muitos alimentos, eles são fabricados sempre no mesmo lugar. Então, em lugares que a gente tem alimentos associados ao trigo, então pode ter contaminação do glúten, alimentos associados ao leite, então a gente pode ter contaminação da lactose. Então, por isso é muito importante a gente sempre ler o rótulo. Depois desse período de 7 dias, a gente vai começar a reintroduzir esses alimentos de forma muito gradativa, porque a gente vai precisar sempre prestar muito bem atenção ao nosso corpo e sempre verificar se esses sintomas que antes apareciam, eles vão começar a reaparecer com essa reintrodução desses alimentos. Então, essa é uma das primeiras formas que a gente pode chegar à conclusão de ter ou não a intolerância à lactose. A segunda forma é passando num médico. Então, no meu caso, eu passei num alergologista. Eu vou contar num vídeo futuro como que foi a minha experiência, né, com a descoberta da intolerância à lactose. Quando a gente passa no médico, ele pode pedir, então, um exame de sangue para descobrir se a gente tem ou não a intolerância à lactose. Então, você vai fazer um exame de sangue muito similar àquela curva glicêmica, que a gente toma cerca de 300 ml, então, de uma solução. Mas, nesse caso, é uma solução que é muito rica em lactose. E daí, a gente fica ali tirando o sangue por mais ou menos 1h30, 2 horas. De tempo em tempo, a gente vai coletar o sangue para que eles consigam analisar se você tem ou não a intolerância. Mas eu garanto que se você tiver com 30 minutos mais ou menos que você ingeriu essa solução, você já vai saber. Porque os sintomas, eles vêm com muita força, porque é um líquido que é muito concentrado, não tem como você não sentir os sintomas muito fortes, muito presentes a partir de meia hora, tá? Então, você faz esse exame, retorna no médico e você vai ter o diagnóstico de intolerância ou não à lactose. Mas a partir daí, eu descobri que eu tenho intolerância à lactose, o que eu faço? Hoje em dia, a gente já tem nos mercados disponíveis muitos alimentos que são zero lactose. A gente também pode encontrar nas farmácias a enzima lactase. Essa enzima, como eu mencionei já no vídeo anterior, ela vai ajudar o nosso corpo a fazer a digestão desses alimentos derivados do leite. Mas tudo isso vai depender do grau da sua intolerância, se ela for maior ou menor. Nesse exame, ele não vai te dar qual que é o grau, e isso pode aumentar ou diminuir ao longo da sua vida. Então, você vai precisar ir fazendo testes e observando o seu corpo conforme você come esses alimentos. Então, pode ser que para você um alimento que seja zero lactose ou você ingerir a enzima sempre que você come um alimento derivado do leite, ele funcione. No meu caso, a minha intolerância ela tem aumentado ao longo dos anos e hoje consumir um alimento zero lactose ou consumir uma enzima já não faz não é eficaz o suficiente. Então, ele mesmo assim, ele apresenta os sintomas de uma forma mais leve, mas ele apresenta. Então, a partir desse diagnóstico, você vai precisar testar alimentos, porque às vezes um mesmo alimento, dependendo da quantidade que você ingere, ele pode dar ou não um sintoma. Então, às vezes você come um alimento X e depois você come ele de novo, ele já te dá um sintoma e antes ele não dava. Então, vai ser um momento muito pessoal
pontual de observação dos seus sintomas. Os sintomas, eles não são iguais. Se eu comer um chocolate e você que tem intolerância comer, os nossos sintomas podem ser totalmente diferentes. Eles não existem uma regra. E é muito variável de quantidade de alimento, da sua sensibilidade para a lactose. Então, isso varia muito. Vai ser um momento realmente de observação do seu organismo, tá bom? Então, espero que tenha te ajudado essas informações, que você consiga descobrir, ter o diagnóstico de intolerância alimentar. E a gente vai falar um pouco no próximo vídeo como foi a minha experiência. E eu sempre vou trazer relatos aqui para vocês de como eu lido com a intolerância à lactose, seja em um grau menor ou em um grau maior.